Presidente da República recebe cumprimentos do Ano Novo dos diplomatas. Primeiro-Ministro diz que não há clima de medo em São Tomé e Príncipe. Aprender hoje para construir o amanhã é o lema da terceira jornada médica que arrancou hoje. Representantes de países que cooperam com São Tomé e Príncipe estiveram esta manhã no Palácio do Povo para cumprimentar o Presidente da República, Carlos Villanova. O corpo diplomático desejou um bom ano de 2024 ao chefe de Estado, fizeram votos de muitas realizações e comprometeram-se a apoiar o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Os representantes dos corpos diplomáticos estiveram no Palácio do Povo no tradicional cumprimento do ano e encorajaram a luta de São Tomé e Príncipe pela prosperidade. Asseguro-lhe que todos os aqui presentes partilham da mesma vontade e empenhamento em contribuir para a prosperidade e bem-estar do extraordinário povo de São Tomé e Príncipe e deste maravilhoso país insular que tão bem nos acolhe. É assim nossa resolução: continuar a trabalhar em conjunto, estreitar cada vez mais o diálogo e identificar as mais oportunidades mutuamente vantajosas para os nossos países. Termino renovando os votos de continuados sucessos no exercício de tão elevado cargo e que 2024 seja um ano pleno de realizações para si, sua família e colaboradores e, igualmente, para todos nós. O chefe de Estado santomense, nesta ocasião, manifestou-se bastante preocupado com a guerra persistente das últimas décadas. A cena internacional que nas últimas décadas parecia ter atingido uma fase de relativa estabilidade foi sacudida por eventos recentes que desafiaram essa premissa. Crises geopolíticas, guerras persistentes e crescentes tensões entre nações destacam a necessidade premente de uma diplomacia eficaz, mediada por instituições internacionais robustas. Nesse contexto, é essencial denunciar as violações sistemáticas do direito internacional e dos princípios basilares da Carta das Nações Unidas. A paz e a segurança internacionais dependem da nossa capacidade coletiva de enfrentar esses desafios e restaurar a ordem baseada em normas. Por outro lado, Carlos Villanova mostrou-se preocupado com o conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. A persistência da guerra da Rússia contra a Ucrânia trouxe-nos a preocupante ressurreição da corrida armamentista, o que representa uma ameaça não apenas para a segurança regional, mas também para a estabilidade global. O risco de armas sofisticadas cair nas mãos de atores irresponsáveis é uma sombra que paira sobre a comunidade internacional. Por outro lado, a incerteza sobre o seu fim, ou pior, sobre a possibilidade de seu alastramento em conflito global, tem levado alguns grupos de reflexões em certos países da Europa a considerarem o que outrora era impensável, isto é, a necessidade de criação do seu próprio arsenal nuclear como meio de dissuasão e de defesa. O Presidente da República também manifestou-se apreensivo com relação ao conflito em Gaza, a dizimar milhares de vítimas. Enquanto o mundo se debate ainda com o espectro do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, eis que no Oriente Médio se parece instalar, pelo tempo que já leva, um outro conflito com repercussões próximas de catástrofes humanitárias. Importa que as nações do mundo se unam para que, enquanto é tempo, se ponha termo ao sofrimento de milhares de civis e inocentes na faixa de Gaza. As mudanças climáticas e seus efeitos desastrosos foi também uma preocupação manifestada pelo Presidente da República junto dos países que cooperam com São Tomé e Príncipe durante o tradicional cumprimento do novo ano.
É uma fantasia dizer que se vive um clima de medo em São Tomé e Príncipe, disse o Primeiro-Ministro numa entrevista concedida à RDP África a partir de Lisboa. Patrício Trovoada afirmou que as pessoas devem ser sérias e mentalmente equilibradas. Alguns setores da sociedade têm deixado de transparecer que quando o Patrício Trovoada está no poder, instala-se um clima de medo em São Tomé e Príncipe. Como é que vai despir esse rótulo de homem que causa medo no país quando está no poder? Bom, eu acho que as pessoas têm que ser sérias, quer dizer, qualquer pessoa séria, mentalmente equilibrada, bom, não penso que pode aceitar ou acreditar que um povo elege e reelege alguém que causa medo na sociedade e que assusta toda a gente na sociedade. Quer dizer, isso é uma falácia que vem de setores bem determinados, não é? É preciso ver uma coisa. Quando como em qualquer outro país, é devido aos maus resultados do poder anterior, não é? A verdade seja dita, toda a gente sabe que os governos liderados por Patrício Trovoada e o ADI são governos reformistas, que tentam fazer tudo para que se mude as coisas, não é? Se mude as coisas e não se faça as mesmas coisas que não dão resultados. Então, existe esse tipo de afirmações que, enfim, fazem parte da dialética, mas que mostram mesmo o nível, eu diria, de inteligência e de honestidade intelectual das pessoas que emitem esse tipo de opinião. Toda a gente sabe perfeitamente que em São Tomé e Príncipe não há nenhum clima de medo, pelo contrário, é um país livre, em que as pessoas exprimam-se livremente, com os excessos às vezes que nós conhecemos, mas que fundamentalmente nós preservamos. As pessoas têm deixado de entender que este clima de medo agudizou-se a partir dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022. Caro amigo, é preciso vermos como é que nós vivemos em São Tomé e Príncipe. Os acontecimentos de 25 de novembro tiveram lugar e a seguir a oposição manifestou N vezes sem que se possa dizer que houve intimidação ou bloqueio por parte do Estado. Manifestaram que o que nos faltou foi adesão, não é? Mas dizer que do nosso lado houve alguma interposição não corresponde à verdade. Manifestou em São Tomé e Príncipe, manifestou nas ruas de Lisboa. A verdade seja dita, quer em Portugal, quer em São Tomé e Príncipe, tiveram toda a liberdade para se exprimirem e eu penso que isso é sobretudo, essas declarações é o resultado de uma frustração, porque os santomenses perceberam perfeitamente aquilo que se passou no dia 25. O julgamento, a primeira parte do julgamento veio a confirmar que se tratava de facto de uma tentativa de golpe de Estado, o que é inaceitável em democracia. Toda a gente lamentou as mortes, será objeto da segunda fase de julgamento, mas toda a gente percebeu também o aproveitamento político que se quis fazer, daí que essas manifestações não resultaram. Agora, dizer que vive-se um clima de medo, eu penso que é uma fantasia. O combate à corrupção é uma preocupação e o desafio para o atual governo. Segundo o Primeiro-Ministro, o Executivo sempre se mostrou disponível a investir no Ministério Público e na Polícia Judiciária com meios científicos, humanos e financeiros para investigar. A corrupção continua a ser um grande desafio e nós continuamos a ter que fazer tudo para combater a corrupção. Não sei em termos percentuais, estamos a falar dos 2 últimos anos, eu assumo 1 ano, não assumo 2. Bom, o que é verdade é que continua a ser um desafio, não posso negar, e estamos a fazer tudo, nomeadamente a reforma da justiça inscreve-se também nessa
preocupação de combatermos a corrupção. A reforma da justiça implica o reforço dos meios da investigação. É preciso falarmos com base. E toda a gente sabe que, desde que eu assumi os destinos do país, da governação, as pessoas sabem perfeitamente que, no que diz respeito à reforma da justiça, eu sempre pus o dedo sobre uma das prioridades, que é a investigação criminal. Não é? Dotar o Ministério Público, dotar a Polícia Judiciária de meios científicos, humanos, financeiros para investigar. Porque eu não sou daqueles que, a nível da luta contra a corrupção, fico só nos boatos, não é? E muitas vezes na difamação. Vamos ao fundo da questão e vamos esclarecer. Para isso é preciso os elementos de prova, é preciso investir seriamente na Polícia Judiciária e no Ministério Público, incluindo nas escutas telefónicas, não é? Toda a gente sabe, vemos as minhas declarações. Por isso estamos exatamente nesse caminho para poder lutar contra a corrupção. Daí que a sociedade civil, se quer ser objetiva, que continue a fazer o seu trabalho objetivamente, no sentido de denunciar, no sentido de contribuir também com algumas soluções, e estaremos no mesmo barco para lutar contra a corrupção. Falou da reunião da sociedade civil, da quinzena. Bom, eu não vejo como é que num país em que se instalou o medo, a repressão, etc., a sociedade civil pode falar tão livremente como ela falou durante esses 15 dias. E disse muitas coisas horríveis com as quais eu não estou de acordo. Bom, eu não vejo um país em que se está num clima de medo, e vejam as minhas declarações em Nova Iorque, em que nós pedimos o reforço de apoio financeiro para a sociedade civil, não é? Eu pedi, quer a nível da Comissão das Nações Unidas, quer a nível dos encontros bilaterais, eu pedi para reforçar o financiamento à sociedade civil. Mas eu pedi outra coisa também. Eu pedi que a sociedade civil apresentasse projetos, termos de referência, e que se controlasse também a maneira como esse dinheiro vai ser utilizado. Porque a sociedade civil tem um papel a fazer, que não é o papel dos partidos da oposição. Então, um governo que pede à União Europeia, como agora a União Europeia vai dar 300 mil euros à sociedade civil santomense, um governo que pede apoio para a sociedade civil, a todos os parceiros, é um governo que instala o medo no país? É uma contradição. Uma entrevista para acompanhar na íntegra amanhã, depois do Jornal da Tarde. Veja daqui a pouco, Ministro dos Negócios Estrangeiros fala da cooperação com a França e Tchad. São Tomé e Príncipe e a Santa Sé decidiram reforçar a cooperação bilateral. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, que esteve em Roma, procedeu a troca de instrumento de ratificação entre São Tomé e Príncipe e a Santa Sé. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades encontrou-se com o seu homólogo da Santa Sé em Roma. Gareth Guadalupe, à margem da Cimeira Itália-África, procedeu à troca do instrumento de ratificação entre a Santa Sé e São Tomé e Príncipe, um acordo que entrou em vigor a partir de 29 de janeiro do corrente ano. O acordo entre São Tomé e Príncipe e a Santa Sé foi aprovado em Conselho de Ministros no dia 12 de abril de 2023 e a Assembleia Nacional deu luz verde no dia 1 de agosto e ratificado pelo Presidente da República em 25 de setembro do mesmo ano. Trata-se de um acordo que estabelece o quadro jurídico entre o Estado santomense e a Igreja Católica, em que São Tomé e Príncipe reconhece a independência e soberania da Santa Sé através de uma cooperação para promover a dignidade humana, a justiça e a paz. Dentro de 10 dias chegará ao país o diretor da Agência Francesa de Desenvolvimento para a África para encetar contactos com as autoridades nacionais para o reforço da cooperação com o país. O anúncio foi feito pelo embaixador de França para São Tomé e Príncipe e Gabão, a saída do encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.
A França vai reforçar as relações de amizade e cooperação com São Tomé e Príncipe. Os dois países estão a trilhar caminhos para a identificação de alguns projetos, segundo o diplomata francês. Je suis venu à l'occasion des vœux, mais évidemment, je souhaitais pouvoir avoir une discussion. De que maneira nós podemos trabalhar juntos sobre as prioridades de São Tomé e Príncipe, tanto no quadro do programa com a FMI, que está em curso, ou também diferentes outros projetos que seriam importantes para São Tomé. Fizemos uma reunião de trabalho muito útil sobre as necessidades do país e que preciso este é um país que acompanha, até agora a França não acompanhou muito São Tomé, mas estamos a tentar retomar e dinamizar este acompanhamento. Estamos num país em que há uma democracia, há uma alternância democrática, um país que faz face a dificuldades e para o qual nós gostaríamos de estar presentes. O diplomata francês avançou ainda que o seu país tem um forte interesse em São Tomé e Príncipe, por isso estará no país dentro de 10 dias o diretor da Agência Francesa de Desenvolvimento. Este é o nosso objetivo, justamente, de poder, por ocasião da troca, durante as trocas de negociações, diálogo com os autoridades de São Tomé e Príncipe, ver como é que nós podemos desenvolver novos setores de cooperação. Dentro de 10 dias, o diretor África da Agência Francesa de Desenvolvimento fará uma visita cá em São Tomé e Príncipe para ver concretamente as prioridades que serão indicadas pelas autoridades santomenses e que podemos apoiar, para as quais podemos apoiar. Sim, temos a intenção de reforçar e também de acompanhar a São Tomé e Príncipe em novos setores e estaremos mais ao lado do vosso país do que no passado. O ministro de Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades recebe o embaixador de França para São Tomé e Príncipe e Gabão. Ainda hoje, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades recebeu em audiência o embaixador da República do Tchad. Este encontro de cortesia serviu para abordar diversas questões com enfoque para a cooperação e relações de amizade. Je suis de passage a São Tomé. De passagem a São Tomé e Príncipe, no quadro de apresentação do novo ano ao Presidente da República, e desta feita foi recebido pelo Ministro de Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Fizemos o ponto de situação das relações entre Tchad e São Tomé e Príncipe. As relações são boas e têm estado a desenvolver de forma harmoniosa entre os dois países, no respeito mútuo, e regozijamos que esta relação possa prosperar no futuro com vantagens e dos interesses para os dois povos e países. O apoio de São Tomé e Príncipe no processo de transição do Tchad também dominou o encontro entre as partes. Vous savez que le Tchad est un pays en transition. Você sabe que o Tchad está em transição, acabou de adotar a sua Constituição há menos de um mês, em dezembro, e nós engajamos num processo eleitoral que vai permitir, por fim, ao processo de transição que começou há 3 anos. E neste quadro, viemos cá para explicar a situação ao nosso irmão e ministro de Negócios Estrangeiros, porque São Tomé e Príncipe deve continuar a apoiar nesta última fase de transição para o bem da população tchadiana e para o bem da população da sub-região centro-africana, e porque São Tomé e Príncipe também é membro da CAC. Pour le bien de la sous-région d'Afrique centrale. A República do Tchad pretende intensificar a cooperação e fortificar as relações de amizade com São Tomé e Príncipe. Mais de 20 mil jovens treinadores de basquetebol estão a ser capacitados. Saiba mais daqui a pouco. A terceira jornada médica arrancou esta manhã sob o lema Aprender hoje para construir o amanhã. Um tema escolhido visando despertar a resiliência, criatividade, entrega dos quadros da saúde para os desafios que a profissão atualmente apresenta. O certame tem a duração de 2 dias. Para esta terceira jornada médica, o lema escolhido suscita a resiliência, criatividade, entrega dos quadros da saúde para os desafios que a profissão atualmente apresenta.
Aprender hoje para construir o amanhã, lema escolhido para estas que são as terceiras jornadas médicas da Ormed STV, incorpora a resiliência, a criatividade, a entrega e as vontades dos nossos quadros de saúde de hoje, desafiando cada um de nós e ao nosso sistema de saúde para uma visão mais audaz, de maior conhecimento, de reformas estruturantes que resultem numa saúde mais segura e eficaz para as nossas populações. A medicina é ciência e não existe ciência sem investigação, sem atualização, sem demonstrações, sem descobertas e sem mudanças. No contexto e ambiente em que exercemos as nossas funções, caracterizado por constantes carências de consumíveis, medicamentos, parcos recursos tecnológicos e escassos recursos humanos especializados, obriga-nos a um esforço suplementar no exercício da profissão médica, num mundo cada vez mais virado para a tecnologia e a automatização. A abertura foi presidida pela Ministra da Saúde e Direitos da Mulher e o bastonário da Ordem dos Médicos. A titular da pasta da Saúde está convicta de que a terceira jornada médica poderá contribuir para a melhoria e avanço dos cuidados de saúde no país. Saúdo a presença de cada um, convicta de que esta jornada contribuirá significativamente para o avanço e aprimoramento dos cuidados de saúde no nosso país. A escolha do lema deste ano, aprender hoje para construir o amanhã, não apenas denota a brilhante dedicação da comunidade médica incessantemente busca do conhecimento, mas também evidencia a sua visão clara de aprimorar constantemente as práticas de cuidados de saúde em prol do benefício do coletivo de todos os cidadãos. A terceira jornada médica consiste em apresentações de diferentes temas de casos clínicos de relevância ímpar durante 2 dias. Permitirá também uma interação entre os diferentes profissionais de saúde e participantes dos diferentes sectores. A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira uma mulher de 33 anos que supostamente assaltava objetos de valor nas crianças em várias escolas do país através de ameaças. O caso foi entregue ao Ministério Público. Para esta terceira jornada médica, o lema escolhido suscita a resiliência, a criatividade. Crianças dos 7 aos 12 anos de algumas escolas como Atanásio Gomes, Dona Maria de Jesus, 12 de julho, entre outras, eram os alvos de uma suposta assaltante de 33 anos que, através de ameaças, roubava objetos de valor. Era sempre uma senhora que retirava-lhes brincos, objetos em ouro, né? Sob ameaça. E o modus operandi que a senhora usava era, chegava a criança, dizia o nome dos pais, e dizia também às crianças que eram os pais que pediam que ela fosse à escola e buscar a menor em casa, a menor que ela tivesse a abordar. E desta feita levava para um lugar assim um bocadinho isolado, que tivesse menos frequência de pessoa, e tirava o brinco. A criança que resistisse, ela ameaçava com uma faca. Foram aproximadamente 20 denúncias recebidas pela Polícia Judiciária e só no dia 29 de janeiro este órgão de segurança conseguiu deter a suposta assaltante na escola de Oqué del Rei. Nós conseguimos detê-la em flagrante delito porque havia uma criança que ela tentou isolar e foi vista por alguém, a pessoa acionou a polícia e nós conseguimos fazer detenção dela em flagrante delito a retirar o brinco da orelha de uma das crianças. Porque essa criança que fez com que a PJ detivesse a suspeita em questão estava acompanhada de uma outra que não confiou, porque ela foi, abordou, disse não, é a mãe que mandou vir buscar para levar para a escola. Pode ficar descansada porque é colega de minha filha. Isso. Então a outra, não acreditando, pediu apoio e chamou a polícia
E por acaso, dos reconhecimentos feitos pelas crianças que já foram vítimas e das denúncias que nós tivemos, apontaram para a senhora. E o que a polícia também ficou a saber é que antes dela fazer a abordagem a qualquer criança, ela fazia o levantamento das crianças em questão, tentava saber quem eram os pais, porque quando ela abordava as crianças já dizia o nome dos pais. O caso já foi entregue ao Ministério Público. Nós aproveitamos, né, para lançar apelo aos pais para conversarem com os seus filhos, dar orientação mesmo de não falar com qualquer estranho. Para nós é importante que os pais conversem com os filhos, lhes dê orientação para não aceitar convite de qualquer estranho que venha em nome dos pais. A Polícia Judiciária pede a todos que também foram vítimas deste caso e que ainda não denunciaram para que possam recorrer à instituição para fazê-lo, de modo a reconhecerem seus pertences. Um dia após a denúncia de violência doméstica feita por Kénia Maria na TVS, o seu ex-marido agrediu hoje com uma katana o seu companheiro, que se encontra hospitalizado. A Polícia Nacional afirma que continua à procura do agressor, que está a monte. Depois de denúncia feita por Kénia Maria na TVS, o seu ex-marido, pastor Salvador Lima, golpeou a Manchin, o atual companheiro. Que causou ferimentos ao longo do corpo, principalmente cortou um dedo, feriu na cabeça também. Após essa situação, sabemos que é o crime público, portanto, a Polícia Nacional também irá estar em alerta, uma vez que nós sabemos que a senhora encontra-se sobre fortes ameaças, ameaça de casa, o senhor ameaça a senhora que irá incendiar a casa, e não só agredir a senhora, como também já agrediu o marido, que encontra neste momento no hospital. É uma situação triste de lamentar, mas uma situação de violência doméstica. A Polícia Nacional quer apelar desde já a toda a população para colaborarem com as autoridades para poder identificar o infrator, uma vez que encontra-se em fuga. Hoje agrediu o companheiro da senhora, então o mesmo pôs-se em fuga. Segundo a Polícia Nacional, o processo está a decorrer. De certeza que o procedimento está a decorrer nos seus trâmites. Portanto, no momento, durante essa fase dos trâmites do processo, vá lá que o senhor então continua a ameaçar a senhora, e que nós da polícia aproveitamos desde já todos esses casos que encontram-se nos seus trâmites, que as vítimas ainda continuam a ser ameaçadas ou outras situações que deslocam ao comando ou às autoridades para reforçar, para apelar que está a ser ainda ameaçada, não obstante o processo está a decorrer. O agressor encontra-se em fuga e a Polícia Nacional deixa um alerta a toda a população no sentido de colaborar para a sua apreensão. São, de facto, 20 jovens que participam numa formação e não 20 mil, como fizemos referência anteriormente, uma formação destinada aos treinadores de basquetebol. Uma iniciativa liderada pela Federação São Tomense de Basquetebol. O curso é ministrado pelo técnico camerunês Lassari Andingono, atualmente em funções junto da equipa 1º de agosto de Luanda, Angola. Esta formação é de extrema importância, porque é a primeira que acontece nos últimos 20 anos e não há nada melhor para quem pensa em desenvolver o desporto, em particular o basquetebol, formar treinadores, formar professores de educação física no sentido de levar a modalidade para as escolas e a partir daí catalisar, desenvolver e, sobretudo, escolher talentos dentro da modalidade. O formador falou com entusiasmo e expectativa. A ideia, conjunto com a FIBA, é de permitir com que jovens
treinadores conseguem acatar algum conhecimento para ajudar a alavancar o basquetebol em São Tomé e Príncipe. E estamos aqui para facilitar esse curso. Então, espero que vamos ter muito sucesso e transmitir essas informações aos treinadores e, a partir daí, continuar a construir estas informações com formadores durante um período muito mais alargado no futuro próximo. A diretora-geral dos Desportos atribui grande importância a esta formação e inseriu-a nos desafios para o desenvolvimento do desporto em geral e do basquetebol em particular. A formação é importante porque com ela nós adquirimos conhecimentos e esses conhecimentos devem ser impartidos para a quem do direito. Neste momento, ao nível nacional, temos um déficit de profissionais ligado não só ao basquetebol, mas também em diferentes áreas desportivas, outros desportos também, têm muito déficit de profissionais para levantar o desporto ao nível nacional. Formar treinadores é abrir caminho não só para os jovens, mas muito especialmente para as crianças, disse a diretora-geral do Desporto, colocando a ênfase na necessidade de um desporto escolar robusto. Como nós sabemos, a base é o desporto escolar. A base é trabalhar com as crianças e neste momento não há. Em muitos casos cá nós começamos a trabalhar com os jovens e não é o benéfico. O benéfico mesmo é começar lá de base, trabalhar com as crianças porque elas é que são o viveiro para o nível nacional. Presente na sessão de abertura na manhã desta quarta-feira, a ministra do Desporto elogiou os organizadores da formação e anunciou a elaboração de uma estratégia para o desporto nacional. Nós estamos a trabalhar agora naquilo que é os passos para a elaboração daquilo que será a estratégia do desporto nacional. Um documento para nós fundamental que o país ainda não tem. Temos o desporto nacional que não contempla um plano estratégico até a presente data e nós acreditamos que esse documento é fundamental para levar a cabo o desenvolvimento do desporto nacional. O presidente do Comitê Olímpico Nacional disse na sua intervenção que investir no desporto é investir no futuro. É para o Comitê Olímpico uma grande honra testemunhar a abertura deste curso, uma vez que nós pensamos que investir no capital humano é investir no futuro e desenvolvimento do país. E neste caso, investir nos treinadores, investir nas pessoas que vão praticar ou que vão passar o seu conhecimento aos futuros jogadores de basquetebol, é investir no futuro. Eu estou aqui por um convite iniciado pela Federação de Basquete, eu sou da Ilha do Príncipe, e eu agradeço pela Federação ter nos convidado aqui para essa formação de basquete. E nós estamos aqui para ser treinador de basquete porque na região da Ilha do Príncipe nós encontramos que não tem treinadores suficientes que é para capacitar os mais novos. É muito importante, porque assim vamos capacitar os mais novos que é para nos ajudar ainda a desenvolver o basquete em São Tomé e Príncipe. O Centro Cultural Português acolhe 3 dias de formação a futuros treinadores de basquetebol. Sérgio Pereira é bicampeão nacional de xadrez. Venceu o campeonato nacional individual absoluto da modalidade que terminou esta terça-feira no Instituto da Juventude. E para falar sobre esta competição de mais uma vitória, tenho aqui nos estúdios como convidado o xadrezista são tomense Sérgio Pereira. Boa noite.
e obrigado por ter aceito o nosso convite. É de facto bicampeão. Qual é o segredo desta proeza? Boa noite, Maximino Carlos. O segredo, se calhar, é o treino antes da competição. Esse é o maior segredo. E no xadrez, como é um desporto mental, mas também físico, a condição física e o controle dos nervos e da impaciência é muito importante. E, naturalmente, os xadregistas nacionais gostariam de saber como é que é preciso ter aquela perícia no treino desta modalidade. É preciso ter uma grande paixão, gostar muito e capacidade de sacrifício, porque não é fácil. O que eu posso, no meu caso, é gostar muito de jogar e aí torna mais fácil. O seu treino é individual ou coletivo? É individual. Faço o meu treino técnico e também treino físico, porque é muito importante a forma física, porque são 5 horas a jogar, no mínimo, e não podemos cometer erros. E quem está em melhor forma, quem se cansar mais tarde, normalmente é quem ganha. Daquilo que tem estado a perceber da evolução desta modalidade no país, como é que caracteriza o xadrez em São Tomé e Príncipe? São Tomé e Príncipe tem grandes jogadores de xadrez, tem muitos talentos que aparecem não sei como, mas somos tão pequenos e temos jogadores muito jovens e muito fortes. Eu acho que se continuarmos a trabalhar e também com o apoio dos dirigentes esportivos e também do Comitê Olímpico e da Ministra do Desporto, e acredito que vamos evoluir e conseguir melhores resultados no futuro. Exatamente. E pela evolução que tem tido, não só a experiência, pensa um dia abrir uma escola de xadrez em São Tomé e Príncipe? Para já não. Para já só quero ser atleta, para já só quero jogar. Não pretende abrir uma escola de xadrez? Ainda não. E tem estado, portanto, a evoluir no xadrez fora de São Tomé, naturalmente em Portugal, e também na Etiópia, onde reside, não é? Sim. Também mais na Etiópia. Mais na Etiópia. Estou mais tempo na Etiópia e também lá jogo e tenho ido a competições e tenho também ganho. Apesar de lá o nível ser mais forte, tenho conseguido também ser o número 1 na Etiópia. E já participou na competição a nível da sub-região. Como é que avalia, portanto, os seus adversários a nível da região africana? Sim. Ainda há pouco tempo estive no Gabão e eu vejo que eles estão a treinar muito, tanto na nossa região como em toda a África. Eles estão a evoluir muito o nível e o que eu vejo para nos mantermos em primeiro lugar é que temos que continuar a trabalhar e a trabalhar mais do que eles. O que é que preciso fazer para haver um maior investimento no xadrez? Eu, como atleta, não é do meu foro, mas a minha opinião é que é preciso uma união entre dirigentes esportivos, Comitê Olímpico, Ministério do Desporto e também do Governo, uma união e tentar fazer todos os esforços para conseguirmos fazer de São Tomé e Príncipe, como disse a Ministra do Desporto, um país de campeões, que é essa a sua visão. Naturalmente é preciso massificar esta modalidade nas escolas, nos bairros, etc. Nas escolas principalmente, é aí que se encontram todos os talentos. Eu acredito que se tivermos um programa para as escolas, vamos ter muitos grandes jogadores. Mas tem que se começar nas escolas, sem dúvida, nos jovens. E qual é a palavra, portanto, de alento que deixa aqueles que estão a iniciar esta carreira de xadrez? É fazer jogar e treinar, mas pelo prazer que dá, porque é um grande prazer e tentar sempre ser melhor, aperfeiçoarem-se, não pensarem em vitórias, em títulos, pensarem em ser melhores jogadores e aperfeiçoar a sua arte. Muito obrigado, Sérgio Pereira, por ter estado aqui connosco neste telejornal, falando da sua vitória. Recorde que é bicampeão nacional de xadrez e venceu o Campeonato Nacional Individual Absoluto da modalidade, realizado recentemente. Milhões de pessoas precisam urgentemente de alimentos na Etiópia. O alerta é das Nações Unidas
Notícia para ver depois do intervalo. Assim concluída esta edição do Telejornal. Boa noite.